Olá, muito boa noite para todo mundo. A comitiva andeja e viajadeira do Terra Viva DBO na TV não deixa descumprido o que foi combinado e, tendo encontro marcado com os companheiros e companheiras boiadeiros desta freguesia hospitaleira, já se apresenta neste salão para fazer a nossa reunião novidadeira, anunciando, sem mais arrodeios nem devorteios, a apresentação da prosa brideira do dia. Com o tempo cumprindo o seu roteiro costumeiro de querer correr mais ligeiro do que o cavalo rei dos parelheiros, o penúltimo mês do 22 já está entrado no seu trecho derradeiro e os Estados Unidos estão cada vez mais perto de fechar o ano como o segundo maior freguês da carne brasileira no mercado mundial. Mas repare, amiga pecuarista, que para vender lá no terreiro do gigante nortista, o Brasil teve de aceitar fazer parte de um grupo de países fornecedores que tem direito a uma cota anual bem limitada em relação ao tamanho da nossa produção e da nossa boiada. E o caso acontecido foi que nos 3 primeiros meses do ano presente, o volume estabelecido já tinha sido atingido. Dali para frente, a média mensal embarcada daqui para lá caiu de 18 mil toneladas para 7.500 toneladas nos meses seguintes. O pior é que, além disso, a gente ainda teve de se sujeitar a pagar um imposto muito pesado de 24,6%, o que logicamente prejudicou demais a capacidade de concorrência da nossa carne na hora de brigar com os outros exportadores lá no mercado da Norte América, né? Juntando uma coisa com a outra, isso quer dizer que, se não fossem essas porteiras fechadas no meio da estrada, criadas justamente na intenção de não facilitar a entrada do nosso produto, o Brasil poderia ter exportado para os Estados Unidos uma quantidade muito maior do que o volume que foi despachado. Pois então, o caso agora é de saber o que é que as nossas autoridades, junto com o setor exportador, podem fazer para mudar essa situação e negociar com o governo norte-americano um jeito de começar a tirar essas tranqueiras do caminho da carne brasileira. E a hora agora pode ser muito boa para levantar essa questão, por 2 motivos principais. O primeiro é que, de acordo com o banco holandês Rabobank, a previsão é de que em 2023 a produção de carne bovina dos Estados Unidos tenha uma redução de 3,5%, o que é muita coisa levando em consideração que a gente está falando do maior produtor mundial desse tipo de proteína animal, né? Conforme um estudo feito pelo pessoal da Universidade Estadual do Mississippi, até outubro do ano atual, os fazendeiros estadunidenses tinham abatido 756 mil fêmeas, 13% a mais do que em 2021. E o segundo motivo é que, para tentar controlar a inflação, o governo incentivou a alta do dólar. E aí a indústria de alimentos lá deles está achando maravilhoso, né? Porque a importação de carne brasileira ficou sendo um negócio altamente vantajoso. Na função de criar e engordar a boiada, o pecuarista brasileiro é o grande campeão. Mas, depois do boi engordado, carece de enfrentar o mercado armado de informação. E para não deixar ninguém desamparado nessa precisão, a gente faz aqui toda semana esta sessão de consulta com um especialista na apresentação da Conversa com o Analista. Olá, meu nome é Jaine Costa, sou zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria e venho trazer um pouco da relação de troca do boi gordo com o caroço de algodão. Bom, com uma queda mais acentuada na arroba do boi gordo frente às cotações do insumo, né, do caroço de algodão, tivemos aí uma piora na relação de troca do pecuarista com o concentrado. Com isso, a tonelada do caroço de algodão sendo aí cotada em São Paulo a R$ 1.698,57, houve então uma queda de 1,4% na cotação. No comparativo anual, houve uma queda de 11,9%. Com isso, a cotação do boi gordo também caindo em novembro em São Paulo, no comparativo aí com outubro, 2,2%, essa relação de troca do pecuarista piorou. Considerando a Praça Paulista, são necessárias hoje 6,33 arrobas de boi gordo para aquisição de 1 tonelada do concentrado. Com isso, uma piora aí no comparativo mensal de 0,9%, já no comparativo anual, em relação a novembro de 2021, a compra do pecuarista melhorou 4,8%. Muito obrigada, pessoal. Até o próximo.
Com os mourões de aroeira emparelhados e assentados e o arame pronto para ser esticado, a gente faz agora uma parada ligeira nesta ali da cercadeira e volta dentro de instantes para retomar a empreitada. O companheiro e a companheira fazendeiros têm bem sabedência de que, sendo o tempo mais ligeiro do que o cavalo rei dos parelheiros, não vai demorar para chegar a hora em que ninguém mais vai conseguir vender uma cabeça de gado se não deixar comprovado que a boiada foi criada numa propriedade que trabalha com sustentabilidade ambiental e bem-estar animal. Por conta disso, cada vez mais os pecuaristas brasileiros estão procurando certificação para o seu rebanho. E para dar atendimento a esta precisão, os técnicos e especialistas no assunto estão indo buscar mais conhecimento a este respeito, aqui mesmo no país e até lá no estrangeiro. Pois então, para saber como é que isso vai mudar o nosso jeito de trabalhar, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o Dr. Adriano Páscoa, zootecnista e sócio fundador da BEA Consultoria e Treinamento, que vai participar do programa falando ao vivo por vias internéticas, diretamente de Iturama, nas Minas Gerais. Boa noite, doutor Adriano. Muito obrigado pela sua presença virtual aqui no nosso rancho. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Ô Adriano, por que é que a certificação de bem-estar animal vai ser fundamental para o fazendeiro que quiser continuar ganhando a vida na lida de gado, hein? Bom, à medida que o tempo vai passando, o pessoal que está comprando essa carne, eles querem saber como é que esse animal está sendo produzido, a origem dele e tudo mais. E a certificação de bem-estar animal é uma das necessidades que esse pessoal acaba enfrentando, né? Por outro lado, isso é extremamente interessante, vantajoso para o pecuarista, porque ao mesmo tempo que ele está lidando com essas questões de bem-estar, ele vai vendo a produção dele melhorando também. Porque quando você cuida melhor do animal, ele te responde em termos de produção. Adriano, você está acabando de chegar aí de um período de estudo sobre bem-estar animal e certificação lá na Europa, né? O que é que você foi buscar lá para aperfeiçoar o nosso entendimento a respeito desse assunto? Bom, a gente foi buscar na Europa, eu fui para Portugal, depois Espanha. A ideia foi buscar um selo, uma certificação que fosse a mais aceita por eles, né? Afinal de contas, eles são um dos grandes clientes que nós temos aqui no Brasil, e uma certificação que fosse bem aceita pelos consumidores de lá. Então, a ideia é trazer essa certificação aqui para o Brasil, mas uma certificação que fosse também fácil de ser executada. Também não poderia ser nada muito diferente do que a gente está acostumado, porque senão também a gente não ia conseguir executar isso aqui no Brasil. Então, a ideia desse selo foi justamente buscar uma alternativa que fosse viável, mas que também fosse bastante aceita pela nossa clientela. E uma das maiores clientelas que o Brasil tem é justamente o consumidor europeu. Como é que funciona esse selo que vocês estão trazendo lá da Europa, Adriano? Bom, diferente de outros selos, ele olha bastante o animal, tá? Ele, ao invés de eu estar olhando a estrutura, que isso é importante também, óbvio, mas ele olha diretamente a resposta que o animal dá às condições que a gente está oferecendo para ele. Então, por exemplo, eu posso ter um curral muito bonito, muito caro, todo cheio de berego-degos, né? E no final das contas, se eu não sei manejar nesse curral, ou se ele é só bonito, mas não é eficiente, isso vai gerar uma série de machucados nos animais, vai gerar problemas de casco, vai gerar riscos na carne, no couro e, consequentemente, depois na carne. Então, essa certificação, ela olha o animal, ao invés de olhar a estrutura que a gente está fornecendo para ele, que a melhor resposta é justamente aquela que vem do animal. Agora, quais são os pontos principais levados em conta na avaliação desse selo, Adriano? Esse selo, ele lida com 4 princípios, né? O princípio da boa alimentação, o princípio do bom alojamento, o princípio da boa saúde e dos comportamentos apropriados. É um selo que foi baseado muito naquelas 5 liberdades que muita gente conhece a respeito de os animais têm que estar livres de sede, de fome, de desconforto e tudo mais. Então, ele olha esses 4 princípios e dentro de cada princípio tem alguns critérios que, somando ao todo, vão dar 12, né? E aí sim, muito baseado, é uma adaptação das 5 liberdades, que pega o conforto durante o descanso, o conforto térmico, facilidade de movimento, ausência de fome prolongada, ausência de sede prolongada, e dentro de cada um desses critérios tem formas de fazer
essas avaliações, todas elas voltadas para as condições dos animais que a gente está observando. Agora, Adriano, considerando que o sistema de criação na Europa é bem diferente do nosso, né? O que aqui precisa ser feito para que esse selo de bem-estar animal possa ter serventia para o pecuarista brasileiro aqui nas nossas condições de criação? Essa é outra grande vantagem do selo, ele tá voltado para olhar o animal ao invés da instalação. O modo de criação na Europa realmente é muito diferente devido às condições climáticas deles, que são diferentes, e outras estruturas que eles têm mais costume em relação a gente. Mas como o selo, essa certificação, ela olha o animal, se o animal está numa estrutura europeia ou se ela está numa estrutura brasileira, o que eu vou estar observando são as respostas que os animais dão àquela estrutura. Então, se ele tem lesão na pele, a lesão na pele na Europa ou aqui no Brasil é a mesma coisa. Se ele tem problema de caminhar, um animal gabarro, né, que tem dificuldade de locomoção, na Europa e aqui no Brasil é a mesma coisa. Então, essa é a grande vantagem desse selo, ele é extremamente adaptável. Tanto que ele foi criado por 50 institutos de pesquisa e universidades ao redor do mundo, sendo que desses centros de pesquisa todos, quatro países participaram aqui na América Latina, entre eles o Brasil. Então, a gente participou da criação desse selo lá atrás, de 2004 a 2009. Agora, Adriano, pensando aí que o pecuarista precisa sempre estar evoluindo, né, no seu processo de criação, principalmente nessa questão do bem-estar animal, por que é importante ele ter um selo, um certificado de bem-estar na sua fazenda? Quer dizer, em termos assim de, digamos, fazer um roteiro para o trabalho dele para continuar evoluindo nessa questão. Uhum. Eu até acho assim, o selo em si, ele é importante para você dar um diferencial para o seu produto, você facilita a comercialização do seu gado quando você tem um selo, você consegue muitas vezes conversar com as indústrias e tentar atingir um preço melhor. Mas muito mais do que isso, a grande vantagem da certificação é você ter controle do seu negócio, você conhecendo o seu negócio, isso facilita e abre muitas portas para você. E, além disso, quando você se preocupa com isso, você melhora também a produtividade. Então, você vai melhorar ganho de peso nos animais de corte, produção de leite dos animais leiteiros, reprodução, quando você trabalha com fêmeas. O bem-estar, o manejo racional e o bem-estar, ele te promove isso, né? Então, o fato de você ter uma certificação vai facilitar o seu entendimento, o seu conhecimento do seu próprio negócio, e muitos pecuaristas não têm isso, né? Muita gente, às vezes, está lidando ali com as intempéries do dia a dia, muitas vezes muito mais preocupado com a parte de preço do que com a criação de uma forma geral, mas ele não percebe que quando ele se preocupa com o bem-estar, ele tem ganhos e diminuição de perdas que às vezes suplantam, são muito maiores do que essa diferenciação de preço pago por quilo de carne ou por arroba de carne. Isso que eu queria te perguntar, né? Quer dizer, qual é a conta que o pecuarista tem de fazer para ter certeza de que o bem-estar animal, né, vai aumentar a rentabilidade da sua propriedade? Sidney, você tem uma base, eu fiz um trabalho para o Ministério da Agricultura, fazendo o levantamento de todas as preocupações relacionadas com manejo racional e bem-estar animal, e a gente chegou num valor de 3 a 5 reais de ganho ou de diminuição de perdas para cada real investido em bem-estar animal. Então, é uma conta de padaria, a gente poderia pensar assim, eu vou investir pouquinho, vou investir 20 reais, construindo 20 reais por cabeça, construindo um sombreamento no confinamento, por exemplo. Ele vai te dar um retorno, mais ou menos, entre 3 a 5 reais dentro desses 20 reais. Então, 20 vezes 3, 60 reais a 100 reais por esse investimento por cabeça. Muito bom. Adriano, eu queria agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado pelas suas informações. Parabéns aí pelo curso e pelas coisas que você está trazendo para cá para a gente, né? E até uma próxima vez. Obrigado, viu? Muito obrigado a você e grande abraço a todos. Um abraço. E veja a seguir. A demanda por carne continua alta no estrangeiro e vai subir aqui no nosso próprio terreiro também. Mas o fornecimento está ficando complicado porque o confinamento está quase no fim e o gado de capim ainda vai demorar para chegar no ponto de ser comercializado. Não vai demorar nada para a gente pegar de novo no serviço com mestiço. Aguarde.
Tirando o boi de arribada, juntando a boiada na invernada e vencendo a estrada no transporte, a gente vai ver agora qual é a sorte que está reservada no mercado para quem quiser vender o seu gado que já está engordado. E com o tempo correndo faceiro no terceiro derradeiro trecho do penúltimo mês do ano, a nossa praça boiadeira mais uma vez padeceu de febre paradeira nesta terça-feira. Mas assim mesmo o povo do setor continua com uma firme esperança de ver uma mudança no lado que o vento está batendo no mercado. Para adquirir perfeito entendimento a respeito do rumo que o carretão está tomando no estradão, o primeiro requerimento é fazer a recordação de que, com o avançamento do calendário, nestas horas atuais, o salário do trabalhador brasileiro já criou asas e foi embora, né? Aí, como acontece normalmente, e o companheiro boiadeiro tem perfeito conhecimento, nestes dias seguintes, o povo é obrigado a ficar satisfeito se tiver arroz com feijão e, quem sabe, um ovo para completar a refeição, isso pelo menos até sair o próximo pagamento. Mas acontece que em novembro é diferente e o motivo principal é que até o dia 30 o patrão tem de depositar o 13º, para a alegria do comércio em geral e do açougueiro de maneira especial, que aliás já está esperando a volta da sua freguesia e o aumento do movimento no seu estabelecimento. Além disso, com a economia tentando se recuperar dos estragos da pandemia, o Natal e o final de ano estão prometendo um pouco mais de animação. E por esse motivo, as empresas estão contratando mais funcionários extraordinários que finalmente vão ter dinheiro para gastar e comprar carne de boi, né, que é a disparada preferida da população. E para completar essa conjuminação consumista, a amiga pecuarista leva em consideração também a Copa do Mundo. E a torcida é para uma boa apresentação da nossa seleção, para a gente poder fazer churrasco na comemoração, né? Ainda a respeito da demanda, para o setor exportador brasileiro, este 2022, que está no seu trecho derradeiro, está sendo praticamente perfeito e deve terminar como o melhor ano da história desde que o país virou cachorro grande deste mercado. Conforme a SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, nas 3 primeiras semanas de novembro, a média diária dos embarques foi de 8.200 toneladas de carne, o que representou um aumento de 91,9% em relação ao período correspondente do ano passado. O faturamento dos frigoríficos brasileiros somou 520 milhões e 600 mil dólares, com um crescimento de nada menos que 105,9%, fazendo a mesma comparação. E a melhor notícia da semana foi que, além de não ter diminuído a quantidade importada, o comprador chinês, que é o nosso maior freguês, mas estava brigando para derrubar a cotação da mercadoria, já amansou e voltou a abrir a mão. O caso agora é esperar para ver o que é que vai acontecer com a economia chinesa e qual vai ser o procedimento deles na negociação, né? Mas juntando isso tudo que foi falado, a questão então é saber quem é que vai fazer o abastecimento do mercado, tanto aqui no nosso próprio terreiro quanto lá para o estrangeiro. O que está sendo acontecido é que os contratos de boi a termo, que estavam sustentando a programação de serviço nos frigoríficos, já foram quase todos cumpridos. Além disso, as boiadas engordadas na segunda rodada da atual temporada do confinamento também já estão no fim. E o gado de capim ainda vai demorar algum tempo para chegar no ponto certo de ser comercializado. Aí o resultado é que, mesmo sabendo que a nossa praça boiadeira não vai sair em desabalada carreira na subida da ribanceira, daqui para o final do ano já dá para acreditar sim numa ligeira melhora da situação. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações só em 2 das 32 regiões pesquisadas no país inteiro, sendo uma para cima e outra para baixo. Em Goiânia, a capital do Goiás, o boi subiu para R$ 263 a prazo e livre do Fundo Rural. Em Marabá, no Pará, a vaca escorregou e caiu para R$ 236,50. Aqui no estado de São Paulo, o caso foi de estabilidade, tanto em Barretos quanto em Araçatuba, com o macho sendo falado no valor de R$ 271. O mundo está mudando mais ligeiro do que lagarto roubando o ovo do galinheiro e eu tenho estima e admiração por tudo que é novo, mas também não abro mão da proteção da cultura do nosso povo.
A renovação é sempre carecida na vida e na lida, mas mesmo que seja para fazer uma grande revolução, a raiz sertaneja nunca deixará de ser a nossa referência e a base da nossa sabedência, porque a novidade não poderá jamais querer ser mais do que a nossa própria identidade. Esta prosinha rimada que acaba de ser recitada para arrematar a função foi tirada do meu livro mais recente, O Versinhos de Caipira inteirou os quatro. E aproveitando o ensejo desta recitação, eu faço a recordação de que, juntando com os outros 3 volumes da coleção, que eu já tinha publicado antes, agora são mais de 800 trovinhas de mesma qualidade e embocadura, que contam as histórias da lida e da nossa vida num retrato bem tirado da nossa verdadeira cultura sertaneja brasileira. Se o companheiro e a companheira ainda não tiveram a oportunidade de ler e quiserem saber como fazer para comprar qualquer um dos exemplares ou a coleção inteira, podem ficar à vontade para ligar diretamente no meu telefone particular, que é o 11 98224 1807. Eu vou repetir, 11 98224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. Com a fogueira apagada, a rancharia desarmada e a tropa cargueira já carregada e formada, a comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV está de partida para uma nova empreitada. E na despedida do povo desta freguesia, que por nós é muito querida, já deixa prometida e combinada a nossa volta para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.